Bem-vindos ao Hype, programa do Google Geek, quando analisamos notícias mais bombásticas da semana. Eu sou o Daniel e estou aqui com o Gui. Olá, olá pessoal! E vocês já sabem como é que é, nós vamos já avançar um pouco que interessa. Gui, força aí. Vamos a isso, vamos a isso. Inesperadamente, no meio desta barragem de super-heróis que estamos a ter no mês de dezembro, temos notícias do Jurassic World 3. Portanto, numa entrevista eu quero dizer a Variety, não, ao comicbook.com, o Colin Trevorrow, o realizador do filme, veio dizer que não vamos estar a ver dinossauros a aterrorizarem pessoas no meio das cidades. Que eu sinto que é um bocadinho um dig ao Jurassic Park. Era o... Não, como é que se chamava? Foi o segundo Jurassic Park, sim. Yeah. E ele faz aqui um argumento muito, muito inteligente. Tem muito sentido. Muito, muito sentido. Que é, ele diz o seguinte, que nós atualmente já existem lugares onde as pessoas convivem com animais selvagens muito, muito perigosos, sejam ursos, sejam lobos, seja o que seja, e nós não vamos necessariamente entrar em guerra com eles, nem eles vêm necessariamente para dentro das cidades atacar pessoas. E, portanto, forçar isso seria estranho para o filme. E ele, adicionalmente, aqui, ainda introduz aqui uma imagem que é muito mais interessante, que é a ideia de que tu estás a conduzir o teu carro por uma estrada rural, no meio da noite, no nevoeiro, e aí sim é que vais ter, se calhar, um encontro com um dinossauro. Que é uma ideia muito mais assustadora do que ter tiranossauros ou diplodocos a andarem pelo meio das ruas da cidade. E eu gosto desta decisão. Acho que é uma decisão muito inteligente porque, por um lado, continua a expandir o mundo dos dinossauros, que era uma coisa que estava a faltar imenso a esta franquia, e apesar de que o último filme não ter sido a melhor coisa de sempre, não foi. Uma das melhores coisas que fez foi, de facto, finalmente ultrapassar esse limiar e começar a expandir o mundo. Yeah. E esta é uma ideia muito, muito gira de fazer isso ao mesmo tempo que mantém as coisas realistas o suficiente para isto não entrar na fantasia completa. Sim, e a questão aqui é... houve dinossauros que se soltaram, mas não foram assim tantos, não é? Portanto, ou ele está a falar dos Estados Unidos, e aí é credível. Agora, os dinossauros espalharem-se pelo mundo, a partir daquele grupinho de dinossauros que fugiu, é um bocado esticar a corda, não é? A não ser que o filme se passe daqui a 50 ou 100 anos. Pronto. Verdade, mas... Agora, se ele estiver a falar dos Estados Unidos, mesmo assim, tem que haver um salto temporal significativo para que os dinossauros estejam... ou melhor, hajam vários dinossauros à solta na natureza, não é? Sim. Tem que haver aqui um salto temporal considerável. Eu estou dentro disso, ok? Agora, se eles vão começar o filme, sei lá, passado 3 anos ou 5 anos, talvez seja um bocado de forçar a corda. Isto. Haver muitos dinossauros. Yeah. Eu percebo o que tu queres dizer, porque mesmo 5 anos para teres o continente inteiro da América do Norte cheio de dinossauros parece pouco. Apesar de que, sei lá, eles podem puxar uma explicação do rabo e dizer que não, estes dinossauros geneticamente modificados conseguem reproduzir-se mais depressa ou põem mais ovos ou o que seja. Fazem o coito mais vezes. Exatamente. São esse género de dinossauros. We've bred them to be horny. Malandros. Mas não deixava de ser uma explicação puxada do rabo. É um bocado puxado. Mas eu gosto disto. E eu gosto deste caminho porque, faz muito sentido. Faz. Faz muito sentido. Porque os dinossauros... Lá está. Os dinossauros metem medo e são agressivos, mas realmente, um leão ou um urso ou um elefante ou o que fosse, não tem que ter medo dos humanos, né? Mas eles mesmo assim não se intrometem com os humanos, portanto... Mas pronto, lá, não sei. Não, eu acho que há aqui uma... A questão para onde eu ia é que os dinossauros nunca conviveram com humanos. Certo. Enquanto que leões e tigres e ursos sempre conviveram com humanos, né? Portanto,
tens sempre aquela... Tens sempre, geneticamente, há sempre aquele tipo de relação é genético, não é? Ou melhor, tu não te intrometeres com aquela espécie Sim, sim. inconscientemente, não sei, eu posso estar aqui a dizer a grande barbaridade, mas pronto. Mas os dinossauros nunca conviveram com humanos, não é? Portanto, talvez possam não ter essa parte genética. Não sei, mas, tu tens mais entendido disso que eu. Não, não, eu não acho que estejas enganado. O que eu acho é que há aqui, há aqui, há, há aqui muita inteligência nesta decisão, porque ele está, o Colin Trevorrow, ao tomar esta decisão, ao assumir esta abordagem mais realista ao comportamento de predadores que, como tu disseste, não pertencem às ecologias onde vão ser inseridos. E ele estar o simples facto de ele estar a ter esse género de preocupações impõe-lhe imensas limitações naquilo Exato. que... Narrativas. Narrativas, exatamente. Impõe-lhe imensas limitações narrativas que geram histórias muito interessantes e que necessariamente vão trazer daqui uma narrativa diferente daquela que nós estamos constantemente à espera e que já vimos uma data de vezes. Sem querer voltar ao tema de um dos nossos últimos programas do world building, era aquilo que eu estava a dizer nesse programa, que é quando tu começas a expandir o world building, quando tu começas a expandir o mundo e começas a tentar pensar quais são as regras deste mundo, daí, dessas regras, emerge uma narrativa muito interessante. E eu acho que é isso que eles estão a fazer aqui e acho que é uma decisão muito boa. Eu concordo. Continuando. Continuando. Sou eu, não é? És tu. Ok, continuando. portanto, eu não sei, assim, o spin-off e a sequela nós já falámos no hype passado, certo? De Venom. Não me lembro. Do Spider-Verse. Espera aí. Não. Não, isto é Venom. Espera aí, isto é Venom. Tu leste a notícia mal. Eu estou todo trocado. Calma, pessoal, calma. Ok, portanto... Vai haver uma sequela e um spin-off de Spider-Verse, mas eu acho que não pus neste... Acho que não pus neste hype. Não puseste. Mas pronto, vai haver... Ok. Agora, Venom. Ok. Eu já sei porque é que eu pus Venom. O pessoal assim, nós vamos gravar isto aqui às 9 da manhã, portanto, isto é complicado, ok? Isto é complicado. Portanto, vamos lá com calma. Eu literalmente acordei há 15 minutos, tenho só um café dentro de mim, portanto... Pedimos desculpa a qualquer coisinha. Ok, portanto, um dos argumentistas de Venom, o Jeff Pinker, veio dizer que, basicamente, ele disse que não quer revelar muito, mas não é impossível que num futuro filme do Venom o Homem-Aranha tenha um papel significativo. E esta notícia liga ou contradiz outra notícia em que a Amy Pascal, que na altura era a presidente da Sony Pictures e agora é apenas uma produtora, mas uma produtora de peso ligada aos filmes do Homem-Aranha, dentro da Sony, e há aqui toda a discussão de se o Homem-Aranha fica na Marvel, se a Sony quer o Homem-Aranha de volta. E basicamente o que a Amy Pascal disse é que sim, o Homem-Aranha na Marvel está-nos a fazer muito bem a nós, mas eles gostam da relação que têm com a Marvel e não querem quebrar essa relação que têm com a Marvel. Portanto, o que nós tiramos dessas conversas, dessa citação, é que eles querem que o Homem-Aranha continue dentro do MCU. No entanto, eles também podem querer que o Homem-Aranha apareça nos filmes da Sony, não é? Exato. E eu acho que é um bocado isso que a Sony quer o melhor dos dois mundos. Portanto, nós temos aqui um argumentista de Venom a dizer que talvez haja aqui conversações para o Homem-Aranha aparecer no Venom 2 ou no Venom 3. E ao mesmo tempo tem Jamie Pascal a dizer que nós queremos que ele apareça nos filmes da Sony, mas também queremos que ele esteja no MCU. Portanto, como é que será o futuro do Homem-Aranha, não é? É um bocado difícil de prever neste momento.
E eu acho que aqui a grande pedra na engrenagem foi o Venom ter ganho tanto dinheiro. E muito mais dinheiro do que aquilo que eu acho que qualquer pessoa estava à espera. O que solidifica definitivamente que esse universo do Venom vai ser expandido, e é um universo do Venom que, quanto maior é, mais conspícuo se torna aquele buraco com forma de Homem-Aranha. E eu como tu dizes, já há aqui informações relativamente contraditórias, com o escritor a dizer que o Homem-Aranha vai aparecer num filme do Venom e a Amy Pascal a dizer que eles querem continuar esta relação com a Marvel. Estas duas coisas não são completamente mutuamente exclusivas. Como tu também disseste, o Homem-Aranha pode perfeitamente continuar a ter a sua principal casa no MCU e depois de vez em quando fazer um cameo nos filmes do Venom só para as pessoas, só basicamente para eles poderem pô-lo no póster e chamar pessoas para ir ver o filme. Eu aqui tendo a confiar mais no escritor do que na Amy Pascal, porque a Amy Pascal ela é uma porta-voz do estúdio e, portanto, ela tem muito mais interesse aqui em fazer publicidade, em fazer relações públicas e em dizer e a tentar agradar a toda a gente ao mesmo tempo do que o escritor, propriamente dito. Por outro lado, a Amy Pascal também já no passado é conhecida por deixar escapar alguns spoilers sem querer, portanto, é um bocadinho difícil. A questão aqui, Gui, é a seguinte. Venom funciona. É assim, o filme não foi grande coisa, mas o filme funcionou sem o Homem-Aranha. Sim, temos é que concordar. Sim. Ok? Pronto. O Venom funcionou sem o Homem-Aranha. Portanto, o Venom provou que não precisa do Homem-Aranha. E como o Venom provou isso, todos os spin-offs que a Sony está a construir meio que também provaram que não precisam do Homem-Aranha. Ok? Se esticarmos um bocado a corda. A Sony também provou agora com o Homem-Aranha no Universo Aranha que sabe trabalhar o Homem-Aranha. Okay? Verdade. E a Marvel provou que sabe fazer bons filmes do Homem-Aranha. Portanto, e esses filmes são produzidos pela Sony, atenção, ok? A Marvel tem apenas controle criativo, portanto, todo o dinheiro que é gerado com aquele filme vai para a Sony, não podemos esquecer isso. Portanto, eu acho que só faz sentido que as coisas fiquem como estão. Portanto, tu não vês o... Portanto, o que é que tu estás a dizer? O que tu estás a dizer é que... Não, eu estou a dizer que a questão é que é assim, em termos criativos, a Sony não tem controle no Homem-Aranha. Sim. A Marvel tem controle criativo no Homem-Aranha, ok? Portanto, a Sony pode dizer, pá, espera lá, nós temos esta personagem, nós queremos controlar a 100% essa personagem. Não é? Certo. Pronto, isto está no seu direito. A questão aqui é, será que isso é uma jogada inteligente? Não me parece. Porque os spin-offs do Homem-Aranha provaram que não precisam do Homem-Aranha. Certo. Eles fazem dinheiro sem ser com o Homem-Aranha, ok? E a Sony provou que consegue fazer filmes animados do Homem-Aranha muito bons. Não é? Certo. E ao mesmo tempo, ela faz os filmes do Homem-Aranha dentro do MCU, é a Sony que produz, é a Sony que tem os lucros, portanto, a Sony só tem a ganhar com isso, não é? Agora, a Sony pode ter cabeça dura e dizer, não, nós estamos a cagar para isso, nós temos que ter o controle criativo do Homem-Aranha. Mas isso pode fazer sentido em termos de negócios, mas não faz muito sentido... Aliás, não faz sentido em termos de negócios, ponto. Não é? Porque a Sony, neste momento, está a ganhar em todas as frentes. Certo. Se a Sony quebra o acordo que tem com a Marvel e faz um filme do Homem-Aranha e é uma cagada, ela vai perder com isso. Mas aqui, eu concordo inteiramente com isso, mas o que eu acho que a Sony a fazer um filme do Homem-Aranha desligado do MCU, mesmo que seja com a personagem do Tom Holland, acho que isso é o cenário menos provável. Porque, como tu disseste, e cheio de razão, não é uma decisão inteligente, porque neste momento, também como tu disseste, a Sony está a ter o melhor de todos os mundos. O que eu acho que é mais provável sair daqui é veres cameos do Tom Holland nos filmes com o Tom Hardy. Que
seria um grande chamativo para o público, porque estavas a conseguir trazer público da Marvel, público do MCU, para ver filmes da Sony, e ias, pelo menos de um ponto de vista de marketing e de produção, ias começar a tornar mais ténue a linha que separa o MCU deste universo da Sony. E isso, se calhar, é uma coisa que convém à Sony, mas não convém necessariamente à Marvel. Claro, eu acho que a Marvel não ia nisso. Não, eu acho que não. Mas, como tu disseste, a personagem tecnicamente pertence à Sony, portanto eles podem fazer aquilo que quiserem. Para os fãs não, para os fãs obsessivos como nós, isso ia ser uma grande confusão, porque nós íamos começar, oh meu Deus, os nossos universos estão a entrar em fusão e isto não pode ser, porque se ele não podia estar ali naquela altura, e aquelas coisas que nós costumamos fazer. Para o público em geral, eu acho que a maior parte das pessoas não se iam importar minimamente com isso. As pessoas querem ir ver o Spider-Man no filme do Venom. Sim. Mas pronto, é algo que isto vai desenrolar-se nos próximos tempos, porque a Sony está a começar a fazer pressão e faz todo o sentido, não é? Tá. Portanto, isto vai haver aqui desenvolvimentos, nós vamos acompanhar tudo aqui no raio, pessoal. Mas é interessante porque nós um dia destes temos de fazer um gráfico com curvas para cima e para baixo de cada um dos estúdios, da dominância que eles têm, e de certeza que conseguimos correlacionar isso com o box office, com dinheiro de box office, porque tu tiveste, primeiro foi a Fox durante os anos 2000, depois foi a DC com os filmes do Batman, agora esta última década foi claramente a Marvel, e com o Warner Bros. A tentar e a falhar, com a Fox a tentar e a falhar, e agora a Sony, surpreendentemente, a começar a levantar voo com toda a força. Isto foi um grande ano para a Sony. Mas como tu disseste, vamos continuar a seguir estas curvas. Exato. Quem é que ganha, quem é que não ganha. E ainda nem sequer começámos a falar da guerra dos serviços de streaming, já vamos falar disso à frente. Tu estás a ficar o profissional dos segmentos. Tipo, a guerra dos serviços de streaming continua com a Netflix basicamente a lixar a Disney. Isto obviamente é uma coisa que já anda aqui, que está desde o início do acordo entre as personagens da Marvel que foram para a Netflix. Nós só agora é que estamos a descobrir estes detalhes dos contratos, mas aparentemente quando a Marvel / Disney licenciou as personagens do Daredevil, do Luke Cage, do Iron Fist para a Netflix fazer séries acerca delas, estava lá uma cláusula no contrato que dizia que mesmo que estas séries fossem canceladas, ninguém podia usar as personagens durante pelo menos 2 anos depois desse cancelamento. E quando nós dizemos aqui que não podem usar não podem usar as personagens, nem é como nós tínhamos falado há algum tempo de que se calhar íamos ver o Daredevil no serviço de streaming do Disney Plus. E ok, está bem, eles não podem usar o Charlie Cox na série do Disney+, mas na série do Disney Plus, mas podiam criar uma personagem completamente nova, uma versão nova do Daredevil. Nem isso eles podem fazer. E isto é muito desvantajoso para a Disney. Eu não acho, sabes? Achas que não? Eu acho que não. Então... Eu acho que não, porque, assim, primeiro, isto aqui é em relação às 4 personagens dos defensores, portanto, o Justiceiro não entra nesta restrição, ok? Portanto, pronto, não há esta restrição de 2 anos com o Justiceiro, mas eu acho que isto não muda nada. Porque eu acho que também não faria sentido nenhum a Marvel produzir uma série do Demolidor já para o próximo ano. Porque está muito próximo com a série da Netflix. Ele tem é que deixar respirar os personagens. Tem que pôr as personagens um bocadinho na gaveta, esperar, e 2 anos passa num instante. Verdade. Eu acho que isto não altera em nada os planos da Marvel. Porque eu acho que não faria sentido nenhum já para o ano o Disney Plus lançar uma série do Demolidor. É muito cedo. Eu percebo o que tu queres dizer, mas por outro lado, lançar uma série do Demolidor já para o ano que vem
seria uma boa maneira de capitalizar no hype que a série teve. E Epá, não deixar morrer o interesse pela eu personagem. sei, mas claramente o Disney Plus está a ir para séries de personagens do MCU. Sim, Tu claro. vais ter o Visão e a Scarlet Witch, vais ter o Bucky Barnes e o Falcão, né? Portanto, Certo. o Loki, portanto, eles claramente estão a pensar muito mais alto do que um mero demolidor. Né? Verdade, Pronto. verdade. E eu não sei se nós precisamos. Lá está. Eu não sei se nós precisamos de mais uma série do Demolidor, mais uma série de Luke Cage. Eu não sei. Eu acho que não. Talvez uma série dos Defensores. Talvez. Agora, uma série de cada personagem outra vez. Pá, não. Eu quero ver, por exemplo, olha, eu quero ver o Blade a voltar outra vez, por exemplo. Sim, 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 sim. Eu quero ver o Ghost Rider a ter uma série própria. Tipo, sei lá, deem a oportunidade a outros personagens. Eu não sei. Sabes lá o que é que vai dentro da Marvel, né? Ninguém sabe. É verdade. Mas, pronto, eu não sei se a Marvel vai usar estas personagens nos próximos tempos. Mas sim, acho que you make a fair point. Vamos continuar a ver o que é que Yeah. sai daqui. Continuando. Continuando nos serviços de streaming. Epá, o DC Universe, nós falámos um bocado mal durante o ano todo, principalmente por causa dos trailers de Titans, mas eu pessoalmente estou a adorar a série Titans. É a melhor série da DC alguma vez, que alguma vez existiu, Titans. E eu estou com muita hype para as próximas séries que vão sair. E assim, isto aqui não é oficial, mas isto saiu nas internets o planograma das séries da DC Universe para 2019. E é muito interessante. Pá, vamos focar mais nas séries live action, porque séries animadas nós temos a Young Justice, que sai agora em janeiro, e temos a Harley Quinn, que sai em outubro. Mas bom, isso é animado, vamos pôr assim um bocado de lado. Vamos nos focar nas séries live action, que essas séries são interessantes. E este planograma, é muito ambicioso, porque Titans acaba agora, para a semana, e em fevereiro começa Doom Patrol. Portanto, tens um mês para respirar, não é? Depois, logo em maio, começa Swamp Thing. E logo em agosto começa Stargirl. Portanto, claramente a DC está a apostar imenso nestas séries live actions. E tendo em conta Titans, eu estou com muita hype para estas séries. Muito mesmo. A fasquia está muito alta. Tá, tá. Eu ainda não estou 100% convencido com Titans, mas também ainda não acompanhei a série até ao ponto atual em que ela está, mas concordo contigo que o valor de produção da série é altíssimo. Inclusivamente, eu acho que uma das primeiras críticas que eu fiz quando vi os primeiros episódios de Titans é que a fotografia não era grande coisa, e a verdade é que à medida que a série vai avançando isso vai melhorando. Nota-se claramente que a série tem melhor aspecto mais para o fim. E como tu disseste, isso dá-me grande esperança para estas outras séries. As personagens do Doom Patrol já foram mais ou menos introduzidas num episódio de Titans e eu acho que são personagens muito interessantes. Eu não conhecia antes de ver Titans, mas fiquei muito mais curioso para as personagens de Doom Patrol do que as personagens que são apresentadas em Titans. Yeah. Swamp Thing é uma série que eu há imensos anos que ando à espera para ver. Swamp Thing é uma das personagens mais interessantes da DC. Teve uma das suas melhores runs, foi escrita pelo Alan Moore, que é discutivelmente o melhor escritor de banda desenhada de sempre. Stargirl não faço ideia o que seja, mas não sei, diz-me tu acerca de Stargirl. Opa, Stargirl. O que é que tu sabes de Stargirl? Porque eu não sei nada. Não sei muito. Mas há aqui claramente, eu gosto muito desta sequência. Fevereiro, maio, agosto. Eles estão a planear isto muito bem durante o ano. Acho eu. Sim, o que eu acho daqui é. É raro haver esta sucessão de estreias.
Portanto, acaba uma série e começa logo outra. Né? Portanto, até Star Wars começa em agosto, talvez vá até outubro, tu tens sempre uma série live action a dar no DC Universe. Yeah. O ano inteiro. Isso é ambicioso. Isso é ambicioso. Tens uma série logo a sair quando a outra acaba. Yeah. Né? E isto quer dizer que o DC Universe está confiante. Ou melhor, a DC está confiante nestas séries. E eu acho que tem todo o motivo para estar confiante. Até porque Titan já foi confirmado para a segunda temporada. E quando Stargirl acabar, começa a segunda temporada de Titans. Está-se mesmo a ver. Né? Yeah, claro. Portanto, isto aqui é tipo, não para. Isto é muito bom para a DC Universe. É um excelente arranque para o serviço de streaming da DC. É sim, e um serviço de streaming que, como tu tinhas dito, nós durante imenso tempo tivemos um bocado a falar mal dele e parecia uma aposta insegura, parecia uma coisa que ia ser um bocadinho fraquinha, mas este line-up, eu vou dizer que é quase tão interessante como o line-up que nós temos suposto para o serviço de streaming da Disney. E este tem a vantagem de sair primeiro. Portanto, vai captar muito do público que, se calhar, depois já não muda para o Disney. Não sei isso. Mas é um excelente começo para o DC Universe. E eu acho bem possível que os fãs tenham os dois, sabes? Eu acho bem possível. Porque o DC Universe são $7 por mês. Tipo, é um bocado whatever. Né? Vamos ver os preços do Disney Plus, mas a Disney já disse que não vão ser caros. Portanto, eu acho que é bem possível que os fãs tenham os dois. Quem vai sofrer com isto é... Lá está. Nós devemos falar sobre isto outra vez, mas a Netflix está a apostar muito em outros IPs, que é muito bom. Vai ser interessante acompanhar isto tudo. Vai sim. Entrando nos trailers desta semana, tivemos aqui algumas coisas muito interessantes e, para mim, em particular, um dos que eu estou mais interessado, mais curioso, é o Captive State. Que teve, não sei, este é o segundo trailer, houve um teaser, houve um trailer. Eu acho que o outro foi mais um teaserzinho. Ok. Este é que é o primeiro trailer à série, então. Acho que sim. E este trailer é muito bom. É muito interessante. É muito giro, porque tens aqui tens vibes de Dia da Independência, tens vibes de Half-Life, acho que já tínhamos falado disso. Tens alienígenas gigantes, tens robôs gigantes agora revelados neste trailer. Tudo com uma mensagem política interessante. Opa, isto parece demasiado bom para ser verdade. Sim, o trailer tem muito bom aspecto. Já com o teaser que saiu há uns meses, também, mostrou logo ao que vinha e era muito interessante também. Eu lembro que nós ficámos aqui muito interessados no filme. E este trailer, mostra mais do mundo e continua a ser ao mesmo tempo misterioso. Nós não sabemos bem que raio de história é esta. Porque a sinopse diz apenas que 10 anos depois da ocupação dos aliens nasce uma resistência. Tipo, whatever, né? Pronto, isso é a premissa para 20 outros filmes de ficção científica. Portanto, mas isto é bom, eles não dizerem o que é o filme. Eu gosto disso. E é muito interessante, pá. E a premissa disto é muito interessante. Não sei, é bom ver estes filmes originais já aparecerem no meio de tanta coisa reciclada e a ter bom aspecto. E este filme tem muito bom aspecto. E eu sei que sou um bocado chato com esta cena da política e eu quero ver política em tudo e quero... Mas pronto, é o género de liberal de esquerda que eu sou. Eu acho que este filme vai... Se eles forem por aí, se eles forem pelo aspecto político da coisa e se houver aqui um comentário ao governo americano nos últimos 2 anos, isto tem potencial para ser muito, muito, muito interessante. Porque há aqui tons de política e de perda de liberdades pessoais e sobretudo quando tens ali o John Goodman a dizer que não, filho, esses dias de pedires do teu advogado isso já vai. É muito giro, é muito interessante com
com tendo em conta a maneira como o sistema legal dos Estados Unidos tem vindo a ser um bocadinho degradado durante os últimos anos? Epá, olha, eu não acho que todos os filmes têm que ser políticos. Eu acho que tentarem... há filmes certos para serem políticos. Eu gosto de ver um filme que tenha uma boa mensagem política, mas eu acho que nem todos os filmes têm que ser políticos. Eu acho que este filme não tem que ser necessariamente político. Mas Também se achas que for... vai ser político? Eu não sei. É assim, pode ser político, mas pode não ser uma referência a nada específico na nossa sociedade. Não é? Sim, pode acabar por ser só um comentário generalista a estados ditatoriais. Exato. Portanto, nem tudo tem que ser uma mensagem subliminar ao que está a acontecer na América hoje em dia. Ok? E no, Quando eu en- digo a América, digo outro país qualquer no mundo. e, no entanto, tu tens vindo a ver um crescendo de regimes ditatoriais quando eu honestamente pensava que isso já não ia Exatamente. acontecer. Isto é muito interessante, mas não é para discutir no Clube Geek. Não, não. Mas é muito interessante isso. Eu também tenho que notar isso, sabes? E é preocupante. Mas vamos deixar a política aqui de lado. Isto, né? Os temas geeks não são para estar aqui a serem deferidos pela política. A arte imita a vida. Mas pronto, vamos aqui para um filme que claramente não é político. Vamos. Que é o Bird Box e o segundo trailer de Bird Box, que é o filme da Netflix que vai estrear dia 21, que é a próxima sexta-feira, baseado num livro com o mesmo nome, que já tinha sido o primeiro trailer, muito interessante, o filme da Sandra Bullock. E este segundo trailer também é muito interessante, eu gostei muito. Mostrou mais cenas, mostrou mais do mundo. Assim, o primeiro trailer já me vendeu o filme. Eu vou ver este filme. Este segundo trailer convenceu-me ainda mais a ver o filme. Parece estar aqui algo muito interessante. Eu também vou ver este filme, Mas não sei se há aqui uma coisa muito interessante ou não. Talvez haja. Ok. Há potencial para haver aqui uma coisa muito, muito interessante, mas eu honestamente só vejo... Eu aqui só vejo o Quiet Place misturado com o The Happening. O Quiet Place foi muito, muito bom pela sua premissa, pelas limitações que tinhas na história. O The Happening não é assim tão bom e, portanto, não sei se esta junção das duas coisas vai funcionar. O trailer em si mesmo concordo que é interessante e transmite aqui uma sensação de opressão e de terror gira, mas não sei até que ponto esta premissa é suficiente para carregar um filme inteiro às costas, sobretudo quando tu já viste o Quiet Place, que parece ser uma execução quase melhor da mesma ideia. isso é o mal das adaptações que vêm na altura errada. Né? Porque isto é uma adaptação de um livro de 2014, claramente anterior a Quiet Place, não é? Mas para o pessoal que vai ver filmes, isto não interessa para nada. E é uma pena. É uma pena. Porque este filme pode ser muito bom e pode ser, talvez, a inspiração para Quiet Place, não é? Possivelmente. Ninguém sabe. Mas vai ser sempre comparado a Quiet Place. Mas eu acho que os filmes são suficientemente diferentes para não haver essa comparação. Essa é a minha preocupação, é que os filmes não sejam suficientemente diferentes. Eu acho que são, mas depende de como o argumento foi escrito. Sim. Porque se o argumento se focar nos medos das pessoas e na parte psicológica dos medos das pessoas que se materializam, é interessante. Se o filme se focar unicamente no facto de tu tens de estar no mundo sem ver, já vai ser muito cópia do Quiet Place. E é um bocado isso que o trailer transmite. E eu percebo perfeitamente o que tu estavas a dizer de que o livro que inspira este filme ter saído antes do Quiet Place e possivelmente até ter sido uma inspiração para o Quiet Place, mas a verdade é que o Quiet Place foi de facto o primeiro a traduzir a criar esta linguagem visual para um mundo de terror com este género de limitações aos sentidos. No Quiet Place era que eles não podiam falar nada, não podiam falar, não podiam fazer sons, aquilo eles não podem ver.
e esses tropes, essas limitações, essa representação visual já foi construída. E para o bem e para o mal, o que este trailer nos diz é que as pessoas que fizeram este filme foram claramente ver o Quiet Place antes de fazerem este filme. Mas também a cena é, tu não fazes um filme em 6 meses, ok? Verdade, mas... Portanto, é assim, isto aqui é claramente aquele tipo de filme que vem na altura errada. Porque tu não fazes um filme em 6 meses, não é? É um daqueles fenómenos que acontecem em Hollywood. Eu acho que nós já falámos aqui uma ou duas vezes, que é, inevitavelmente, várias histórias, vários argumentos circulam entre as produtoras. Claro. Algumas produtoras pegam ou não, mas podem decidir não ficar com um screenplay e depois construir o seu próprio screenplay baseado naquilo que viram antes. Exato. E é por isso que às vezes surgem um ano em que tens 2 ou 3 filmes sobre pessoas que não podem usar os seus sentidos, ou um ano em que os cometas todos vêm dar à Terra, ou um ano em que tudo acontece ao mesmo tempo. Mas sim, tens razão. Não se faz um filme em 6 meses. Estes 2 filmes claramente saíram aqui do mesmo ninho de criatividade. Vamos ver o que é que sai daqui. Talvez seja muito, muito bom. Tem potencial para isso, mas eu acho... lá está. A minha preocupação é que isto seja demasiado mais do mesmo e que por isso, apesar de possivelmente até ser um filme bom, não ser diferente o suficiente para se destacar. Ok. Falando em coisas que vêm na pegada de hypes culturais e zeitgeists culturais, o Glass vem como resposta aos filmes de super-heróis, no sentido em que é uma desconstrução do super-herói. Este novo trailer do Glass, que é o trailer internacional, traz-nos aqui mais alguns detalhes interessantes. Eu acho que não acrescenta muito. Não acrescenta nada. Àquilo que nós vimos dos filmes, dos trailers anteriores. É só mais uma maneira... É basicamente uma versão diferente dos trailers que nós vimos antes. Mas não deixa de ser um trailer muito bem feito. Parece um bocadinho repetitivo em relação aos que vimos anteriormente. Sim, este trailer foca-se mais na psiquiatra. Sim. E em tudo que vai envolver a psiquiatria deste filme, que é tu achas que tens superpoderes, mas não tens. Eu acho que o filme vai girar muito à volta disso, porque eu acho que toda aquela parte de eles fugirem, isso vai ser tipo os últimos 20 minutos do filme. Ok. Não sei, cheira-me. Eu acho que porque eu acho que o Shyamalan vai muito na onda do Split, que não foi nada do filme que as pessoas estavam à espera que fosse. E toda aquela cena da besta foi tipo nos últimos 15 minutos do filme. E eu acho que ele vai um bocado por aí, tipo, também desconstruir as próprias expectativas das pessoas. Pode estar errado, mas cheira um bocado a isso. Não, eu concordo. Eu quero uma de duas coisas. Eu quero que estas cenas que nós vemos aqui no trailer, deles a escaparem e a lutarem uns contra os outros, que isto seja, como tu dizes, ou nos últimos 20 minutos ou nos primeiros 20 minutos. Para tu poderes construir uma história... Porque pessoas com superpoderes a lutarem umas contra as outras, isso nós já estamos fartos de ver. Nós queremos é tudo o resto. Como tu disseste, eu acho que aqui o aspecto da psiquiatra e da análise psicológica destas personagens vai ser o grande foco do filme. E, inclusivamente, uma coisa que eu adorava era que eles conseguissem quase convencer-te que estas pessoas não têm, de facto, superpoderes, que são mesmo genuinamente só insanas, durante 90% do filme. E depois... talvez subverterem isso nos últimos 20 minutos, como tu estavas a dizer. Não, eles afinal têm mesmo superpoderes, mas eles quase que te conseguissem convencer que não, isto é mesmo tudo uma mentira. Opa, sabes que toda esta franquia é um bocado isso. O Unbreakable também foi um bocado isso. Será que ele tem realmente tanto poder? Ou aquilo será que aquilo é algo real? Ou ele acha que tem superpoderes e então materializa isso. O Unbreakable foi um bocado isso, não é? Foi um bocado de...
eu tenho que rever o filme já saiu há 20 anos, mas eu tenho que rever o filme, porque há muita coisa que eu não me lembro, mas eu tenho a ideia que também era um bocado isso. E o Split também foi muito isso, não é? Verdade, O verdade. Split também foi muito isso também. Portanto, eu acho que ele vai mesmo para esse caminho. E este trailer meio que confirma que é esse o caminho que o filme vai levar, não é? Yeah. Eles vão mesmo discutir isso. Será que tu tens realmente superpoderes? Ou Será que isso. será que és Estás só a ver? doido? Exatamente. Há outro detalhe aqui neste trailer que veio um bocadinho de encontro a uma teoria que eu já tinha lido na internet, que é a personagem da Sarah Paulson. Que por acaso nós já não falámos disso, ela também entra no Bird Box, eu não me tinha percebido disso. Entra, mas pelo trailer vai ser tipo um papel de 5 minutos, não é? Sim, vai ser um papel pequenino, mas eu gosto muito de ver a Sarah Paulson no que quer que seja. Yeah. Mas a impressão que me dá, e como eu estava a dizer, isto vai um bocadinho de encontro a uma teoria que eu já tinha lido na internet, de que a Sarah Paulson, ela própria tem superpoderes. E de Isso é que interessante. ela está a tentar prender estas pessoas porque elas seriam competição para ela. Ok, isso é interessante. E o facto deste trailer lhe dar tanto relevo e tanto foco à psiquiatra, talvez nos diga que ela se calhar tem aqui um papel mais importante neste filme do que só ser a psicanalista deles. Isso é interessante. Isso Não- é interessante. Não sei se é o que vai acontecer, mas eu li esta teoria há imenso tempo e um bocado esqueci-me dela, mas agora ver este trailer com a Sarah Paulson tão front and center fez-me lembrar dessa possibilidade outra vez. Isso é interessante, sabes? Isso é interessante. Eu comia isso. Eu comia isso. É interessante. É interessante. Mas lá está. O filme estreia daqui a menos de um mês. Portanto, aliás, não, olha, é mesmo daqui a um mês. Ah, é? Ok. O filme estreia dia 18 de janeiro. Portanto, pá, está aí quase. E eu estou muito entusiasmado para ver o final desta franquia. Eu estou à espera há 20 anos para uma sequela de Unbreakable. E finalmente chegou. Yeah. Não chegou como eu estava à espera que ia chegar, mas chegou. Portanto, Yeah. eu quero muito ver este filme. Yeah. Vamos. Ora, Depois continuando. devemos Sou eu, fazer né? um programa só sobre o Glass. Mas sim, continua. Exatamente. Ora, saiu mais um trailer da segunda temporada da Star Trek Discovery. E eu acho que este trailer é o mais completo deles todos. E epá, isto cada vez tem mais bom. Tem mais bom aspecto. Yeah. Tem muito bom aspecto. E eu descobri uma curiosidade muito interessante sobre esta segunda temporada. Então. Que esta segunda temporada arrebentou com o budget tipo dos primeiros episódios logo. A sério? E a CBS teve que injetar milhões e milhões para conseguirem terminar a temporada. E isso meio que se vê. Yeah. Isso meio que se vê, não é? Realmente isto é assim. A primeira temporada já foi boa, mas epá, isto é um salto gigante da primeira temporada. Yeah. Para quem viu a primeira temporada e vê este trailer da segunda temporada, isto é um grande assalto. Em termos de qualidade. Sim, em termos de magnitude. Eu vi a primeira temporada para ir até metade, depois já não me lembro bem porque é que Paraste quando fica interessante. Pronto, talvez. Não me lembro o que é que foi. Na altura deve ter começado qualquer coisa diferente e nós perdemos o rumo a esta e agora teria de recomeçar do início. Mas sim, este trailer tresanda dinheiro. Isto é, cada frame, cada nova cena que aqui vem é dollar bills, yo. E isto parece um filme. Isto é melhor do que muito efeito especial em filmes modernos. E epá, ainda bem para a série. Ainda bem. Isto tem muito, muito bom aspecto. É um revivalismo da série original. E eu acho que Star Trek funciona muito, muito bem em formato de série. Mais até, talvez, do que em formato de cinema. Sim. Foi dessa maneira que a série, que este conceito foi inventado originalmente. E sim, eu tenho de recomeçar a ver isto. Eu quero ver isto. Porquê é que eu não estou a ver isto? Isto aqui estreia daqui a um mês também. Portanto, tens um mês para ver a primeira temporada, não? Tenho tempo mais do que suficiente. Eu vou para o Faial durante as férias.
Vou para o Portanto, durante o Natal, portanto tenho tempo a ver. Exatamente. E, pá, temos falado da barba do Spock, não é? Ya. Falar da barba do Spock. A barba do Spock já é algo que circula aí nas profundezas das internets. Há aí muita pessoa apaixonada pela barba do Spock e muita pessoa revoltada com a barba do Spock. Eu, depois de ver a primeira temporada e ver como é que eles desconstruíram Star Trek, eu estou confiante de que eles vão respeitar o Spock. Apesar do Spock parecer um gajo muito amarado, né? Sim. E ele não é. Mas eu acho que tudo vai fazer sentido no final. Pronto, o que é importante é ter fé e esperança de que as coisas vão correr pelo melhor. Eu compreendo que as pessoas estejam zangadas com a barba do Spock. A minha, mas não é essa a pergunta que eu quero fazer. A pergunta que eu quero fazer é: qual é que é a barba mais sexy? É a barba do Spock ou é a barba do Steve Rogers? Eu pessoalmente tenho um man crush pela barba do Steve Rogers. O Spock tem uma barba de adolescente pré-pubre. Não me convence esta barba. Não sei qual é a rotina de cuidados que ele tem com a barba, mas o Steve Rogers está claramente a ganhar. Nós temos que fazer uma batalha entre a barba do Steve Rogers e a barba do Spock. Não, o que nós temos de fazer é um programa do Cube Geek Show só sobre as melhores barbas do cinema. Eu acho que sim. Eu acho que faz todo o sentido. É um tema super interessante. Falar sobre barbas. Eu acho que sim. Para aquelas semanas em que não estreia nada, nós não temos nada sobre falar. Yeah. Vai ser Eu acho que sim. Ouviram aqui já o melhor episódio de filler de Cube Geek Show de 2019 vai ser sobre barbas. E vai ser o mais ouvido de sempre. Ok, vamos lá para o último. Avançando para coisas que são as maiores de sempre, literalmente. Temos o segundo trailer oficial de Godzilla, Rei dos Monstros. Este trailer é espetacular. É tão bom. Tão bom. Eu já tinha... Que é estranho, porque eu não gostei particularmente do primeiro filme do Godzilla, não gostei particularmente do Kong, apesar de que o Kong Skull Island ter sido mais divertido do que o primeiro Godzilla. Mas, e se estes trailers são algum género de indicação, eles estão a melhorar o seu jogo, e este filme parece que vai ser não só espetacular, vai ser épico. Isto é magnífico. Simplesmente a escala dos bichos que estão neste trailer é impressionante. E não é só eles serem grandes, é a maneira como eles são representados no ecrã. Eu ouvi a tua crítica do Engenhos Mortíferos. Mas fala tu, que é para dar mecânicas. Fala tu. Estou a tirar-te aqui o... Não, mas eu dou-te a deixa. No trailer do... desculpa, na crítica que tu fizeste do Engenhos Mortíferos, uma das coisas que tu disseste, e eu percebi imediatamente do que é que tu estavas a falar, apesar de não ter visto o filme, foi quando tu explicaste que aquelas cidades gigantes, com o peso e a massa que lhes era... que elas claramente têm, a maneira como se mexiam e a física que lhes era representada não correspondia de todo à massa que era suposto estar lá. Exato. E que isso quebrava a tua suspensão de incredulidade. O que é que tu vês neste trailer que é diferente disso? Olha, o que eu ia dizer, antes de tu lançares a deixa da polémica, eu ia dizer que, pessoal, é assim, basta compararem o filme Engenhos Mortíferos e a maneira como a escala é representada a um trailer de Godzilla, Rei dos Monstros. E vocês vão ver que o realizador de Engenhos Mortíferos não sabe realizar. E o realizador de Godzilla, Rei dos Monstros, sabe realizar. Portanto, pá, é assim que vocês me estão a atacar pelo que eu disse sobre Engenhos Mortíferos. Mas, pessoal, basta verem os trailers de Godzilla, Rei dos Monstros e vão ver que eu tenho razão. Ok? Vão ver que vocês podem gostar muito de Engenhos Mortíferos. E eu, como eu digo sempre, eu quero que vocês sejam felizes. Ok? Se vocês gostam, ainda bem. Porque, pá, é assim mesmo. Mas, opá, nós temos que ser um bocado realistas, não é? E temos que saber que... Não, temos que ter noção que o filme está mal realizado. E está, epá, coitado, está pessimamente mal realizado.
E basta ver uns trailers de Godzilla Rei dos Monstros. A escala destes trailers, epá, são perfeitas, não é? Opa, São perfeitas. é muito o que eu sinto. Eu não vi o Engenhos Mortíferos, portanto não posso falar com conhecimento de causa, mas o que eu vejo neste trailer que eu gosto imenso é a maneira como estes bichos se mexem. Porque tu, simultaneamente, tu tens a sensação, ou melhor, aquilo que te é representado no ecrã é que aparentemente eles estão-se a mexer devagarinho, mas, Yeah. é uma velocidade que te transmite. É como ver um avião no céu. Aquilo, Yeah. ele vai tão devagarinho. Não, ele vai a voar a 900 km por hora. Ele parece que vai devagarinho porque está tão longe. E eles conseguem traduzir neste trailer uma sensação de distância muito, muito bem, e isso habitualmente à custa de ou nuvens, ou pássaros, ou aviões, ou helicópteros à volta deles, para te dar uma sensação de escala. Basta verem a primeira cena do trailer que já apareceu no outro trailer. Que nós vemos. Eu acho que é. Não é a Ghidorah. É quem? Espera aí. É Mothra? o Conan. Né? Qual? Aos 16 segundos. Aos 16 segundos é o Rodan. É o Rodan, é isso mesmo. Nós vemos que, parece que ele está a voar muito devagar, mas a cidade está a ser toda destruída, pessoal. Tipo, isto é uma representação fiel da escala, da física, né? De um animal deste tamanho. E essas representaçõezinhas, esses detalhezinhos que eles introduzem, mais do que porem a câmera focada no monstro em si mesmo, que te dá os detalhes do monstro, é verdade, mas não te transmite a vastidão daquele bicho. Focarem-se nestas outras coisinhas, na maneira como as ondas de choque da pegada dele destroem tudo à volta, da maneira como ele sobe acima das nuvens, é uma maneira muito mais eficaz de transmitir o peso destas coisas. Exatamente, Gui, obrigado. Porque é exatamente isso que eu falo na crítica de Engenhos Mortíferos. É a colocação de câmara. É muito importante para filmar a escala. Né? Tu não podes filmar escala de cima. Exato. Porque não vai haver escala. Não é? Tipo, isso é 2 mais 2, né? Tu não precisas ser muito conhecedor de técnicas de filmagem, mas porra, por amor de Deus. Yeah, né? yeah. Porque eu acho que eu falei com algumas pessoas que gostaram imenso de Engenhos Mortíferos, e como tu disseste, o que é importante é que as pessoas gostem daquilo que gostam. É que gostem. Tipo, na boa, gostos são gostos. Mas houve pessoas irritadas com tu dizeres que querias realismo no filme. E eu acho que foi é um problema de semântica. Quando tu falas em realismo em filmes destes, não é dizer, não, eu quero realismo porque realisticamente nunca poderia existir uma cidade assim tão grande. Não, claro, pessoal, é assim. Não é isso que nós estamos a falar. Não é realista. Mas não é esse género de realismo que tu estás a mencionar. A física é a física. Nós podemos inventar uma cidade gigante que anda, tudo bem, podemos inventar, mas a física é a física. Né? As leis da física são imutáveis, não é? E nem é como se estivéssemos a dizer que tu não podes quebrar as leis da física. Mas tem que ser credível. Exato. Não pode quebrar a suspensão da incredulidade. Se tu mostras um bicho de 500 mil toneladas a mexer-se como uma bailarina, isso não funciona. E isso vai criar uma dissonância muito estranha na pessoa que está a ver. Se, pelo contrário, mostrares uma coisa com 500 mil toneladas a comportar-se como se tivesse 500 mil toneladas, apesar de ser fisicamente impossível teres um bicho, apesar de 500 mil toneladas, a sensação vai ser transmitida e vais criar a sensação no espectador. Claro. Esta é a minha tese sobre como representar coisas grandes no cinema. Obrigado. Exatamente. Portanto, eu acho que o Peter Jackson tem que mostrar, quando este filme sair, o Peter Jackson tem que levar o seu protegido, né, a ver este filme para lhe ensinar como é que se realiza um filme. Yeah. Né? Porque este filme pode ser muito a mau, ninguém sabe, mas a escala está bem representada, isto ao menos nós sabemos. Sim. Né? Pode ser muito a mau o filme, ninguém sabe, ninguém viu o filme, mas
A escala está bem representada. Tá. E isso é o mais importante no filme de Godzilla, né? Porra, Sim, sim. Se isso falha num filme do Godzilla, não há nada que salve isso. Aliás, o Peter Jackson devia ter-lhe mostrado o primeiro filme do Godzilla, o filme do Kong, devia ter mostrado o filme que o próprio Peter Jackson realizou do King Kong. Exato. Né? Bastava mostrar isso. Olha, capaz é assim. Eu sei que tu vais realizar um filme, é o teu primeiro filme, está bem, é um filme muito grande, mas porra, está aqui como é que se filma a escala. Exato. Aliás, bastava mostrar os Senhor Anéis, como é que ele filmou o Gandalf e o Frodo. Tipo, está aí como se filma a escala, né? Exato. Tipo, a sério, eu não posso falar mais disso. Eu fico nervoso. Eu fico nervoso. E nós estamos aqui a falar sobre o trailer de Godzilla e estou a falar aqui sobre agentes esportivos. Não pode ser, pessoal. Então vamos nos focar aqui em mais um ou dois detalhes do trailer, só para acabarmos. O trailer, como eu estava a dizer, está muito bem construído. Não só pela parte da escala, já nos vamos escalar com isso, mas gosto da história que está aqui a ser montada. Gosto que estes bichos gigantes estejam a lutar uns contra os outros e os humanos estejam aqui a tentar sobreviver, a ver como é que conseguem manipular a coisa para os bichos os ajudarem. E tens aquela cena do... agora esqueci-me do nome dele. A dizer que nós é que vamos ser os animais de estimação do Godzilla. Exato. E inclusivamente aqui um momento que eu estava a ver se conseguia dizer-te o segundo exato. É aqui a 1 minuto e 30. A 1 minuto e 30, eu acho que tu tens esse ator, que eu já vou descobrir o nome dele, a ir acordar o Godzilla no templo do Godzilla. Sim. Eles no outro trailer, eles mostram que eles acordam o Godzilla para lutar contra o King Ghidorah. Sim. Porque no canon de Godzilla, o King Ghidorah é sempre um vilão. Sempre. Agora, os outros titãs começam como vilões, mas depois tornam-se aliados. E eu acho que meio que vai ser isso que vai acontecer no filme. Sim, dá muita sensação disso. É o Ken Watanabe. O Ken Watanabe. Era o nome do ator que eu estava a querer dizer. Agora, o que eu não sei e eu não consigo ver através destes trailers, e eu espero que o filme jogue um bocado para aí, de algumas pistas, é como é que vai ser Godzilla vs King Kong. Como é que vai ser isso? Eu não sei. Porque claramente o Godzilla é 10 vezes maior que o Kong. Sim. Tipo, como é que eu vou fazer um Godzilla vs Kong? Não sei que raio de história é que vai ser essa. Não faço ideia mesmo. Verdade. Mas o filme entrou em produção, já entrou, já está em produção, portanto isso vai acontecer agora. Como? Eu não consigo. Nem sequer consigo teorizar sobre isso. É muito difícil. Mas, só para acabar aqui mais um outro detalhe, tens a sensação que a personagem da Millie Bobby Brown tem algum género de ligação psíquica a estes animais. Ficaste com essa ideia? Fiquei. E há uma teoria muito interessante nas internets que dizem que ela é uma titã. Porque na cena do rádio, que já apareceu no outro trailer e aparece também neste, que é assim que o trailer arranca, ela está a tentar comunicar e antes de termos um homem a responder-lhe, nós temos estática e ruídos. Sim. E a teoria diz que isso são os titãs a comunicarem com ela. E que ela é uma titã, como não sei. A teoria não diz como, mas diz que ela é uma titã e por isso ela tem essa relação com os titãs. Ok. É interessante. É. Mas lá está, este trailer é espetacular, mas honestamente eu gostei mais do tom do primeiro teaser. Sim, o primeiro foi muito melhor. Eu digo que o primeiro é o melhor trailer de 2018 disparado. Sim. É uma obra de arte, meu, aquilo. A série é lindo. E aquela música é mesmo lindo. Este aqui teve que obrigatoriamente mostrar mais do filme, não é? Eles têm que vender o filme. Sim. Pronto. Portanto, não foi um mau trailer. Não é de todo um mau trailer, mas
Nós ainda vamos. Epá, eu acho que nós um dia temos de também fazer isto. Isto hoje é semi-hype, semi-brainstorm para programas de Cube Geek Show. Eu acho que nós temos de começar a fazer programa. Temos de fazer pelo menos um programa do Cube Geek Show só sobre trailers. Trailers, eu acho que sim. Porque a partir do momento em que tu há uns meses tiveste artigos e tempo de notícias a tentar especular quando é que a Marvel ia anunciar a data do primeiro trailer do Vingadores. Yeah. Isso diz-te que tu tens de começar a falar sobre trailers. Os trailers já são uma parte, já são uma componente da experiência de cinema tão importante como o filme em si mesmo. E o que eu ia dizer, o que me fez pensar em falar nisto é que ainda temos de começar a tentar perceber se aquilo que nos aparece no teaser se não é até mais revelador do tom do filme do que o trailer propriamente dito. É assim, quando se estuda cinema, há uma regra universal que é quanto mais tu condensas uma história, mais interessante ela é. Uhum. Portanto, quando se estuda cinema, um dos exercícios que se faz para se conseguir saber contar uma história é fazer filmes tipo de 1 minuto. Certo. Ou fazer filmes tipo de 30 segundos. Uhum. Portanto, quanto mais pequeno é o filme que tu fazes, ou melhor, se tu conseguires contar essa história em menos tempo possível, é o melhor. Uhum. Portanto, tendo em conta essa regra, e é uma regra que conta para tudo, é por isso que hoje em dia aquelas séries de 20 episódios já não funcionam. A não ser que seja um procedural aí, pronto. Portanto, já não funciona, porque convém que as histórias sejam condensadas para serem interessantes, né? Claro. Portanto, tendo em conta isso, sim, um teaser, se for bem construído, é muito mais interessante que um trailer. Portanto, sim, normalmente os teasers dão mais o hype. Sim. Vingadores 4 foi um bocado ao contrário, porque o trailer é muito anti-hype. Mas também era necessário, porque Vingadores é um outro contexto, isso está muito over the top já. Yeah. Não, as coisas da Marvel e dos Vingadores Estão muito over the top. já são uma categoria completamente à parte. Aquilo já não é cinema, já é uma coisa ligeiramente diferente, já não se rege pelas mesmas regras. Exato. Mas sim, eu quero que este filme, se este filme tiver as cenas épicas do trailer e o tom do teaser, eu vou ficar contente. Mesmo mas eu quero ver a história, eu quero ver o argumento, porque o argumento do primeiro Godzilla não foi mau, mas sim. Portanto, e os trailers de Godzilla, Rei dos Monstros, ainda nunca mostraram a história do filme. Verdade. Mostraram a premissa do filme. Não mostraram a história do filme. Porque se a história do filme vai ser ok, os titãs acordaram, vamos acordar o Godzilla e eles vão lutar, tipo, por amor de Deus, né? Pode ser muito lindo o filme. Mas tipo, né? Tem que haver aqui alguma história. E eu acho que passa muito pela personagem da Bobby Brown, né? Uhum. Mas pronto, lá está. Vamos esperar. Mas o filme estreia a 31 de maio. Portanto, também já não falta assim muito. Não. Ainda vai ser mais um trailer, certeza absoluta. Sim. Lá. Portanto, ainda vamos ver mais alguma coisa. Pode ser que o próximo trailer mostre mais da história propriamente dita. Mas não precisa de mostrar mais nada também. Uhum. Eu não preciso de ver mais nada. Eu já estou vendido, mas sim, mas vai ser de certeza mais um. Mas pronto, pessoal, nós vamos andando. E vocês também, não é? Para a semana é Natal. Portanto, muitas peidinhas para todos. Yay! Mas, por isso, o hype não vai ser na segunda-feira de 24, né? Porque vocês vão estar em família, vão estar a vir aqui a 2 gajos enquanto em família, não é muito agradável. Portanto, nós vamos lançar o hype domingo, dia 23. Acho que, pá, é na boa, é perfeito. Vocês têm domingo para ver o hype. E depois de resto... depois o hype também da outra semana também não vai ser dia 31, porque vocês vão voltar todos bêbados, né? Portanto, mas pessoal, se tiveres menos de 18 anos, não bebas, está bem? Não, isso é que não. Se tens menos de 18 anos, não bebas, faz mal à saúde, ok? Portanto, também vai ser domingo, está bem? Portanto, as próximas 2 semanas os hypes vão ser domingo,
mas nós vamos estar aqui à mesma a analisar as notícias da semana. E pronto, nós vemos domingo, pessoal. Tchau, tchau, abraço para todos e beijinhos e fiquem bem. Tchau, pessoal, até à próxima, fiquem bem.